Boa tarde. Com o apoio da Pinacoteca Benedito Calixto ao Leno Vizinho, desde seu início, hoje também da Concidadania e da Secul Santos, especialmente nesse 38º evento, a sexualidade e o homem, evocado por especial sítio de consciência em obra homônima de Sérgio Campanetti. Isto acolhido pelo grupo de estudo dos mais vizinhos, Valéria Florentano, Ricardo Viticano Roque e, ineditamente, Fabrício Pessoa, além do autor aqui ao meu lado, o Sérgio Campanetti. E pelos avizinhados de São Caetano do Sul e São José do Rio Preto, desde 2022, na 26ª Bienal Internacional de São Paulo, respectivamente, Maiati Ferraz e Fernando Parado, e acolhidos pela orientação à produção de Fábio Luiz Salgado em sua oficina pelo PROAC, todos sob a ótica do acervo dos escritores santistas, movimento nascido na Biblioteca Municipal Mário de Faria, em 15 de março de 2016. Nessa toada, apresenta-se desde já e aqui, em ódio ao saudoso, mas sempre presente, Célio Nori, comentador da literatura, desde a Festa do Livro, pelas mãos de Eli Alves e Marcelo Ariel, da sua criação, a Estação Cidadania, por meu dizer assim: cidadania, hipérbole ao vento. Desde o silvícola e o jesuíta, catequizadas estátuas submissas, o eurocentrismo belo exclui, sol com seus raios, o filho da peça, da praia à vista, sombra rasteira, pássaro às costas, graveto líquido, cochilo, praia, dueto primado, preguiça afasta, ser um menino, voa, lisa, tesouro, mar ajude, só peixe sacia, fome afasta, mergulhão virá, cardume, partilha, espuma, onda, correnteza castra, caiçara, desnuda horizonte, remoto tempo naquele penhasco, avista o pássaro naquela água, sinal dado para o parasistar, a rede soltar, dia começar, cruzar com riqueza, rumo mudar, a tarde soltar, a lua levando, o português e guarani a encanto, o negro sorri, o corpo caixotes, noite seguinte, fumaça, fogueira, conversa fora, água, fandango, tocar rabeca o vento levar, que a cultura daqui se levante, assim resista a só residir, para com deveres ir à conquista. Na praia da Biquinha sou o índio onde aprendo a ler, na Bela Vista estou encantado igual fogaça, na Milionários estou pequeno ao verdejar, na Itararé grato a onda ao pular da pedra, na José Menino adoleço, até então criança, na Pompeia bato com bola entre as pernas e meu dedo, na Gonzaga fumo cigarro e minha rebeldia vira fumaça, na Boqueirão eu jogo um tamborel, na Embaré me dá um medo de pisar no carro, na Aparecida me bate uma saudade daquela idade, na ponta da praia miro de cima do degrau e me recomponho, mas o que nos humaniza é o convívio com os mortos e com os que ainda não nasceram? Aqueles todavia ausentes para que encontrem uma intersecção saudável nesse transual cognitivo assim. Gol de letra. O sintoma se dá em uma briga, como distúrbio vê-se em violência, terapia, futebol sem intriga, assertiva razão em vivência, crônica do escritor com a ginga, onde se come sintoma a letra, e distúrbio a arte sem mutreta, mas sem cair à rua com a pinga, em lúdica busca útil destrava, bastando teclar, batendo bolão, vendendo livro e comprando ticket. Terapia é a minha palavra, extravasa cada frustração, com aquele também a pratique. Na bola que rola, ou um sim ou não, um mancha, rastro da taturana. Também a corporificação de Maria José Goldschmidt, trazida por seu dizer presente assim: vida, no tempo do meio, quando ainda o tempo espreita suas brumas, pode a alma enamorar-se da solidão dos mares.
pode o cio da vida comungar a carne e os sonhos, e espantar do espelho futuros premeditados. Permitem os deuses visitar sua morada, entre as brechas do amor, onde o homem não tem perdão, e as mentiras não lhe escondem. Pode, no tempo do meio, perder-se dos outros, como quem colhe maçãs, em uma manhã toda verde. Todos os tratos tolos, visto ao se romper o dia, jorram como o sêmen no centro do olhar dos surtos cotidianos. Mas o mistério do nada, espreitando rostos e becos, ao inconfundível do ser, parindo suas artimanhas. No tempo dos 50, os poetas já são conhecidos, e as metáforas, formas mágicas de brincar com os cabelos de uma criança encantada. A sombra que retorci de Maria José Goldschmidt e os Carlos. Também a obra de Campanella, a leitura de A Sexualidade do Homem, recebida em um exemplar com dedicatória. Assim, acredita-se não só em sua capa do livro, mas em leitura de sua investigação. Não apenas sobre o que diz, longe de querer exaurir o tão bem estudado por ele, mas por aquilo que significa e dignifica. Essa obra chega cruzando a fronteira entre estas abordagens, crer e fazer, pelo autor. Por exemplo, fazendo uma literatura comparada com Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Esta obra contém uma narração da protagonista dirigida a seu filho e desejo por homem com habilidades em capoeira. Quais os signos possíveis em tal querer? O Sérgio escreve em seu ensaio o legitimado prazer trazido ao filho pelo exercício do papel de mãe. A leitura de tal ficção geraria impotência do filho nessa demandada proteção demonstrada pela progenitora distante. Isto provocaria no coadjuvante uma sensação excludente à primeira leitura, e a releitura traria um enfoque enriquecedor e um prisma mais amadurecido. Evoca no filho homem a legitimidade do prazer bem-vindo para ambos os sexos. Em qual linguagem estaria mais prosódica e inteligível ao leigo essa afirmação ensaística minha? Em trabalho científico ou poético? A mim parece estar na intersecção entre as duas linguagens, científica e ficcional, né? Boa tarde, acolhedor a cada partícipe desse evento literário de ficção e ensaio. Isto denotado em minha pergunta, se conseguir me fazer compreender. Essa pergunta foi elaborada, gente, para levar a perspicácia de um leitor atento desde o objeto livre, capa belíssimamente composta pelo Sérgio, até o seu conteúdo, páginas a serem lidas. Parabéns pela capa e conteúdo, Sérgio, desde minha solitude. Perguntas que esquentam o saber. Literariamente, o navio dá uma velocidade à trama do desnudo saudável. Selvagem, saudável também. O romance de minha autoria. A ciência acontece na obra que pauta essa conversa. O ritmo é mais confortável do mar presenciado em ondas ou de atividade high-tech da internet na forma presentificada aqui hoje, né? Ou seja, o que mais precede o ato afetivo? O sonho enamorado ou a ciência do carro dirigido? O automóvel seria tão lúdico em ficção quanto um divã de aniversário? Nesse cenário, corre-se por falta de liberdade e autonomia. Mas o ímã é rompido afetuosamente quando? No ato impulsionado por essa tecnologia automotiva ou pela visão trazida pela lente da leitura poética? Dentro desse tema e dentro desse carro, qual veículo seduz o casal mais teluricamente? O veículo livre ou o automotivo? Ou o conteúdo que ambos carregam? Já patologicamente, como diferenciar psicose, que para mim seria simbolizado pelo carro de bate-bate, um parquinho de diversão às avessas. Isto é, sem criar área de intersecção em comum ao casal. O estupro seria um complemento de pseudo-interação, pois habita apenas o corpo, a força, criminosamente. O janeiro branco passado se daria em forma de alerta à saúde mental, através dessa sala da psicanálise virtual e presencial de hoje. Assim, potencializaria uma busca real ao diálogo com o profissional. Ao citar um baixo score ao sofrimento humano, Sexualidade do Homem, Sérgio Campanella, em sua página 105,
que não se diminua essa necessidade da psicanálise. Bem-vindos aqueles que assistem os autores feministas presentes. Passa-se a palavra para no alô de cada um, aqui ao vivo e no estudo, mas sinta-se acolhido, ou até respondendo a provocação antecipada da sua resenha. Como preferir. Que tal o dizer de cada partista? Valéria Florenzano, Mariati Ferraz, uma urgência hidráulica, eu farei uso da minha voz, monopólicamente, Fernando Paráboli, Fabrício Pessoa e eu. Além do presencial autor aqui, Sérgio Campanella. Uma provocação à resenha de Fabrício, para dar início a essas resenhas. Sexualidade do Homem, seu capítulo 5, a página 80, que falta a resenha da Valéria, o Sérgio Campanella descreve alguns pré-requisitos como condição saudável às trocas. Essas diferentes de meros bens, ou seja, compartilhar de posses em um espaço-tempo comum. O seu livro, Fabrício, aqui em literatura comparada, estaria menor no conjunto de seus pertences, por exemplo, por você já ter uma outra obra comprada? Como você vê essa troca no mesmo vizinho, nessa sua participação inicial? Grato. Posso dar a seguinte provocação, Fabrício, que você pensa, que no capítulo 6 que houve, aí sim a Valéria, o 5 a você, sobre a estereotipia de prazer incumbido pelo lado materno e leito pelo paterno, isto influenciando o descendente. Você crê na subversão dessa função de tríade familiar, já em sua autoral obra e literatura comparada? Isto quando ali a personagem mulher cobra do marido uma postura regrada, e o homem sai em busca do prazer, com sua historicidade, o que dá sabor ficcional seu, né? Assim, a solitude conquistada, uma separação do casal, gera uma descoberta interior que é o fruto almejado. A reflexão com saberes percebidos, até então impostos ou cobrados por clientes e reativos, não introjetados, dá-se assim seu manual ficcional, por meio da disciplina. A reativa postura do casal gera um encontro com a autoimagem desejada, esta até então arranhada por brigas de casal. Você, tendo lido parte da obra em pauta, ainda consideraria a sua como pautando as causas, ou passaria ao patamar de consequências das questões em comum em ambas obras por você abordadas? Parece-me que sim, pois a obra pautada tira o leitor de um patamar consciente no ensaio e você chama de subconsciente em ficção, né? A sua resposta seria qual, Fabrício? Faço do meu vocábulo um sonhado deleite em evocar sentimentos e questionamentos em cada um dos ouvintes. Palavras falam por si só, e de díspares formas, sendo esculpidas individualmente de acordo com o conjunto de trocas uníssonas radicadas singularmente em nosso ser. Responderei à sua colossal provocação em poesia e prosa, límpido de vícios inerentes e prévios processos. Adianto minhas congratulações a todos aqui presentes, em especial a você, Ricardo. O que são trocas? Chegou a hora de mergulharmos nas profundezas deste tocante e intrigante tema, que será a base da minha resposta à sua provocação, Ricardo. Vamos começar? Eu tenho o que sou ou sou o que tenho? Se tenho, é porque sou. E se sou, eu tenho. Posso ter e ser? É somatório ou exclusão? Certeza, confusão. Só eu sei. No tocante do ser, aprofundo com outra poesia. Trocas evocam o nosso ser. Evocação, projeção. Estímulos sensoriais introjetam. Modificações se sucedem. Somos frutos do meio. Meio que é o nosso fruto. Lugares e encontros, casuais ou existenciais, quiçá carnais, outrora sexuais, todos vitais. Mesmo às vezes letais, trocas, conscientes ou inconscientes,
introjeção, absorção, incorporação. Quem dera agora em forma de prosa. Pois bem, cognição e emoção se fundem como uma rocha do ser inanimado de sonhos. O sonhador usa o seu conta-gotas para introjetar modificações. Todavia, o inanimado inconsciente aceita as nuvens carregadas que recebe de outrem. Acolá, usarei dos protagonistas da minha obra. Transforme a sua indisciplina em disciplina para indagar as influências paternas e maternas decorrentes das trocas supracitadas em literatura comparada ao objeto de estudo. Você é a somatória do meio, e o meio também resulta de você. Sasha foi o início do fim. Ariel, o fim para o começo. Quiçá deveras você, apenas ser você. Quem você é? Quem é você? Resultado de trocas? Trocas indisciplinadas. Trocas pensadas, trocas faladas, trocas compartilhadas. Para Sasha ou de Sasha? Comiseração, mágoa, desgosto, indisciplina. Tudo evoca. Cadê a disciplina? Será que é Sina? O fim de Sasha. Aceita, liberta e pronto. Você está pronto? Pronto para recomeçar? Pronto para evocar? Pronto para trocar? Não obstante, surge Ariel. Ariel com sua singularidade total. Transforma a impotência em deleites de prazer. O casual vira existencial. Oriundo de gotejamento insano e incessante. Incansavelmente, insistentemente, persistentemente. Como? Quiçá, você sabe, apenas é. Sim, você agora é. O que você é? Soma de suas trocas. Canção de poesia? Canção de poesia? Se cansou, não compreendeu a que precede. Objeto parcial. Se anseia por mais, imergiu. Objeto total. Permita-se escutar. Escutar a quem? A mim? Jamais faria essa alusão. Escute você. Apenas e somente se. Escutar a minha derradeira poesia. Vamos lá. Será que ao menos saímos do raso? Você era solitário. Mesmo com Sasha, você aprendeu a ficar só, ainda indisciplinado. Em você, a solitude gotejou disciplina. Em você, Ariel evocou disciplina. E você, objeto completo de si? Consequências causais. Que tal irmos além? A poesia derradeira sucumbiu às nossas trocas, que delas germinou a prosa final. A inabilidade de fazer trocas pode resultar na impotência, assim como a sua antagonista, satiríase. Os dois polos são igualmente desprovidos do conhecimento de si. Somado a isso, a relação com o objeto de desejo se dá de forma parcial. Conceito, reflexão ou provocação? Qual é a relação de você com Sasha e Ariel? As suas trocas resultarão na singularidade da sua resposta. Agradeço a cada um de vocês pela oportunidade e um até breve. Como diria o meu amigo Ricardo, viva! Bravo. Você gostaria de fazer o mesmo, já que você agradeceu, você sentiu a provocação como sendo um ato benéfico, sua poética, você gostaria de retribuir isso em forma de provocação a Valéria? Sim, vamos seguir. Em A Sexualidade, o Homem, em seu capítulo 6, a página 91, que pauta a sua resenha de hoje, Valéria, o Sérgio Campanella descreve que o contexto bem conduzido ao ouvido atento contém uma integração entre suas noções íntimas, quiçás refletidas desde a sua obra literária, e angulares de sua existência. Quiçá,
alcançados aqui pelo ensaio Pauta. Uma relação triangular. A função paterna traduzida pelo ensaio e a materna por sua obra, O Diário da Formiga Jerusa, em dinâmica com você, escritora e veiculadora de ambos livros, gera natural literatura comparável. Por exemplo, na página 86 de sua obra, onde você escreve assim: estou cansado de perguntar tudo para o papagaio Tagarelácio sobre o mundo dos homens. Às vezes, suas respostas não parecem tão boas. Na minha opinião, ele não pesquisa muito bem lá, pois só fica lendo vários livros e ouvindo, escondido ou disfarçado, as conversas dos homens. Isso é pouco. Valéria Florenzano. Como você vê nessa dimensão o ler o vizinho, nessa sua longeva participação, Valéria? Grato. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos, trocando conhecimentos, falando de assuntos interessantes dos livros, E no meu livro Diário da Formiga Jerusa, eu busquei fazer uma relação íntima entre os animais e os homens. Na verdade, o livro todo contado pelos animais, mas tem em algum momento um ser humano que participa. E eu quis aproveitar, tentar fazer o questionamento de diversos assuntos pelos animais, E, inclusive, eles fazerem questionamentos sobre o uso da língua portuguesa. Então, em vários momentos do livro, eles se atrapalham todos, assim, porque um acha que deve falar de um jeito, outro acha que deve falar de outro. E aí acaba virando uma grande confusão, E tem os personagens que são mais marcantes por possuírem mais sabedoria, como a borboleta, que ela está sempre explicando para o leitor coisas que o leitor provavelmente não deve saber, que é contada pelos outros animais. E tem, é claro, a Jerusa, que é a principal, tanto que o título da obra é O Diário da Formiga Jerusa, que ela busca, ela vai, ao mesmo tempo que ela vai vivendo a aventura dela, ela consegue dialogar com diversos seres lá da Ilha dos Animais. E eu recomendo que todos leiam essa historinha e espero ter respondido aí a provocação. Eu acrescentaria uma provocação, porque o livro fala o Diário da Formiga Jerusa. Aqui tem alguns sintomas. Um é o formigar, para fazer esse pessoal, sendo usado, deve ser um poeta, nessa linguagem. E o diário, que é uma solitude da mulher que se retrai na sua intimidade. E o tagarelácio, talvez aqui seria preenchido pela função do Sérgio Ipanema, tagarelando, entre aspas, com respeito do ensaio dele, consciência, e temos nós aqui, poeticamente, tagarelando, um tagarelaço na sua obra fez. Você acha que a cultura machista, ela pode ser colocada em outro patamar, como disse o Lili também em futebol, em engenheiro? Você acha que pode mudar esse patamar do homem diante desse desafio de mudar esse paradigma, até um estereótipo, diria, da função do tagarela descabido, que é o que normalmente, por exemplo, adjetivando o querer da mulher, como se fosse uma coisa não saudável, querendo regrar por uma régua discorde, sem dúvida. Como é que você vê, você acha que esses símbolos estão embutidos na sua obra para criança, mas transformando isso em diálogo adultos, estamos todos aqui, qual seria o caminho?
ela também abrange o público adulto também, né? Mas eu pensei bastante nas crianças, né? As brincadeiras que eu faço com os animais, com as palavras, né? E eu acho que o Tagarelaço, ele tem um grande poder, né? Agora, a Jerusa é uma coitadinha, assim, porque ela é colocada nesse meio, né? E escondida, né? Ela já avisa que vai participar das reuniões dos líderes, né? Então, os líderes, né? A maioria são do sexo masculino, né? E a Jerusa, né? É uma pobre formiguinha ali, né? E eles, de certa forma, têm uma dominância, assim, né? Os líderes, tá? Eles, logo que descobrem que ela era uma intrusa, já mandou pegar, já querem acabar com a vida dela, assim, né? No sentido de dar um castigo para ela, né? Aí ela obrigatoriamente ela tem que fugir, né? E ela se sente muito prejudicada, né? Tanto que no final, né, acontece uma coisa meio surpreendente com ela, né? Ela se autossupera, né? Ela consegue superar os seus próprios medos e aí, como recompensa, acontece uma coisa muito boa para ela no final da história, né? Você gostaria de fazer uma resenha sobre... Eu já estou fugindo da tua colocação, porque você me mandou hoje, não daria tempo de eu responder ela, então eu estou fugindo dela. Dizendo, você gostaria de fazer a resenha do capítulo 6? Sim, gostaria sim, Ricardo. Deixa eu estar até separadinho aqui, deixa eu organizar. Bom, então eu vou agora apresentar minha resenha do capítulo 6 do livro A Sexualidade do Homem, de Sérgio Campanella. Nesse capítulo 6, ele se inicia com as origens da impotência. As pessoas possuem uma função materna e uma função paterna, que precisam ser assimiladas internamente no psiquismo das pessoas. Porém, atualmente, muitos psicoterapeutas de diversas linhas não abordam corretamente essas funções. Já uma psicoterapia bem conduzida apresenta a necessidade que o indivíduo tem de integrar noções íntimas e angulares de sua existência. Vemos então que a origem do parentesco é sempre fundamental. É importante ficar claro que a origem da impotência está no desequilíbrio entre as funções paterna e materna. Também é importante esclarecer que deve haver o desenvolvimento da potência psíquica, que ocorre quando há o entendimento das noções, entre outras, de matriarcado e patriarcado. Então, é preciso que haja a internalização das funções pai e mãe e a conclusão da transição do psiquismo infantil para o adulto. Se não houver isso, o indivíduo estará psiquicamente não integrado. Ele terá uma impotência de suas capacidades intelectuais e emocionais. Vale enfatizar que função materna está relacionada ao apego, sensibilidade e prazer. Já a função paterna está relacionada ao aprendizado de limites, ao desejo do ser em um ambiente difícil e competitivo. É interessante enfatizar o indivíduo que supere a crise edípica, a crise da puberdade e da metanoia. Superando esta, ele conseguirá integrar outros elementos que surgirão na sua vida. É importante ficar claro que quando há a deformação da função materna em relação à paterna, haverá dificuldade de introjetar o patriarcado. Se a criança não for educada de acordo com o prazer representado pela mãe e ou a lei representada pelo pai, poderão surgir dificuldades no processo de identificação e orientação sexual. Porém, é importante ressaltar que muitos indivíduos criados por apenas um progenitor ou por nenhum deles interiorizaram, a partir de outras vivências,
as funções paterna e materna. É difícil a transição do psiquismo infantil ao adulto, e nisso está a origem da impotência. Vamos a um exemplo. Há pessoas que ficam desagregadas emocionalmente, ficando apartadas do prazer, sexual inclusive. Indo além, Jung defendeu que os indivíduos relacionam-se internamente e com o meio de acordo com características psíquicas predominantes que os caracterizam. Assim, um indivíduo pode ser extrovertido ou introvertido e utilizar o sentimento, o pensamento, funções racionais, as sensações que experimenta ou seguir sua intuição, funções irracionais. Já sabendo da problemática sexual aqui abordada, ligada às funções paterna e materna, há 3 tipos de pessoas. Pessoas que sofrem por terem dificuldade em obter prazer com o relacionamento sexual. Há excesso e deformação da função paterna em relação à materna. Há sofrimento pelo sentimento de excesso e ou inadequação da atividade sexual, sem perda da capacidade de obtenção de prazer. Há excesso e deformação da função materna em relação à paterna. Há sofrimento por sentimentos variados de indefinição quanto à própria sexualidade, com prejuízo presente da capacidade de obtenção de prazer, assimilação insuficiente das funções parentais. Os prazeres são múltiplos, os desprazeres também. Se por um lado temos euforia, por outro a depressão. De qualquer forma, os pacientes queixam-se sobre eles. Exemplo, ele é impotente. Com base no que foi visto, é importante salientar que todos os transtornos da sexualidade expressam transtornos da identidade. Devemos reconhecer e aceitar as variações de manifestações da sexualidade humana, simplesmente porque elas existem. Para finalizar, gostaria de dizer que pacientes que sofrem com sua condição sexual têm o mesmo material emocional que o de outras pessoas. Eles devem, primeiramente, aceitar-se como são e serem aceitos por nós. Aqui eu faço uma pequena correção. Eu falei pacientes que sofrem, seria pacientes que sofrem com sua condição sexual, têm o mesmo material emocional que o de outras pessoas. Eles devem, primeiramente, aceitar-se como são e serem aceitos por nós. Era isso. Bravo, vocês todos ouviram, mas se quiserem chegar mais perto, eu já põe o microfone para a caixa de som. Primorosa, né? A resenha da Valéria sempre tão assim, bem colocada, né? O Sebastião Esquira, quando ela fez a resenha do livro dele, né? Ele quase caiu da cadeira. E eu aprendi com ele. E é muito interessante. Fernando, você remotamente, você gostaria de fazer a provocação, a resenha da Baiati? Ela não está, se ela não entrar a tempo, eu tenho aqui, eu quero escrever, que tal? Se São José do Rio Preto quer entrar? Eu agradeço o convite inicialmente e gostaria de ler a minha resenha. No capítulo 13 de Campanella, o autor ressalta como as tarefas psicoterapeutas devem evitar preconceitos ou corpos estranhos, dogmáticos, de forma a preservar a integridade do processo terapêutico e fomentar a emancipação do sujeito. Essa perspectiva, ela é essencial para que o paciente se aproxime de suas potencialidades, promovendo um olhar crítico sobre as imposições culturais que aprisionam a sexualidade e as relações humanas.
Por sua vez, o poema Companheiro, de Parábole, evoca uma crítica ao esgotamento tanto da terra quanto das relações humanas, num contexto em que o instinto é oprimido e transformado em chulo por forças externas, sejam elas culturais, econômicas ou políticas. A imagem do pau-brasil queimado e das piadas preconceituosas envolvendo o chifre do boi simbolizam a devastação do que é fértil, tanto tal quanto no plano afetivo. Ambas as obras convergem para uma reflexão sobre como preconceitos e narrativas culturalmente impostas, por exemplo, o falo patriótico, o materialismo, a normatividade sexual, podem minar a subjetividade e perpetuar dinâmicas de opressão. Esse diálogo sugere que a literatura, assim como a psicoterapia, pode funcionar como um espaço de desconstrução e ressignificação de conceitos. Agora eu entro na literatura comparada. Nesse contexto, assume a função de desvelar o vizinho, ou seja, aquilo que está próximo, mas nem sempre é percebido. No caso em questão, a metáfora do boi, do pau-brasil queimado, transcende a literalidade e convida a análise de como o consumo, tanto material quanto simbólico, reforça padrões opressivos. O gesto chulo da piada em torno do chifre do boi, que me foi questionado, por exemplo, pode ser lido como uma manifestação de loucura instintiva, que Campanella menciona como distante da verdadeira resolução terapêutica. Ao relacionar esses elementos, percebe que a literatura pode funcionar como uma antessala ao processo psicoterapêutico, pois provoca reflexões profundas sobre os preconceitos internalizados. A literatura, assim como a terapia, desafia o leitor a confrontar suas crenças e a perceber como as narrativas culturais modam sua visão de mundo. Esse processo pode abrir caminhos para transformações tanto no plano individual quanto no coletivo, aproximando o sujeito de uma compreensão mais autêntica de si mesmo e do outro. Por exemplo, a leitura do gênero místico, como o poeta São Juan de la Cruz, em Noite Escura, traz luz de como cuidar da alma criada por Deus, por exemplo. Voltando ao tema da resenha, como aponta Campanella, o papel do terapeuta é ajudar o paciente a navegar por essas tensões culturais e subjetivas, sem imposições. Analogamente, a literatura pode provocar uma reflexão profunda sobre os valores que perpetuamos. A queima das florestas para o ganho material, evoca no poema, pode ser lida como uma metáfora do consumo das relações humanas em prol de um desejo instintivo, destituído de convicção verdadeira. Por fim, para terminar esse paralelo, essa comparação, ao intertextualizar Campanella e Parábole, podemos propor que tanto a literatura quanto a psicoterapia possuem a capacidade de construir narrativas opressivas e de promover um olhar crítico e emancipador. A abordagem do libido e da sexualidade, assim como a crítica aos valores materiais que desumanizam, pode abrir caminhos para o desenvolvimento de novas formas de coexistência, mais éticas, mais conscientes. Agradeço ao convite e estar aqui mais uma vez com vocês no 38º Ler do Vizinho. O Rodrigo aqui falando? Então, pelo que você falou, Fernando, pressuposto, você percebe que a função da literatura comparada seria de provocar uma antessala ao abordar, por exemplo, alguns preconceitos. Eu percebo isso na sua fala. Isso encaminharia ao desenvolvimento de suas potencialidades.
você traz isso em sua poética ao consciente coletivo, eu sinto isso. Ou seja, você tem ambas as obras de literatura comparada, a dimensão do Deus divino nessa longeva participação no seu livro, que escreve assim: companheiro, sentidos sonham em mim, e há uma origem nas estrelas. Tempo infértil, companheiro, come-se a porta. Então, terra de Brasil, vinho, terra fértil de Laqueno, em vano, ganado Xena. Por las calles poetas abrem, passam mundo e passam palavras tidiadas, oiga, terminando parábola. Então isso denota o que os povos consumem da carne, né, iniciada na dialética da loucura, entre aspas, instintiva, trazida por cima das relações maritais, piadas preconceituosas sobre a libido, quanto ao chifre de boi, para suprir o desejo. Né? O falo patriótico, citado pelo Brasil, queimado em nossas marcas, para dar lugar ao gado, mexeria com os brios patrióticos desfocados por tal fumaça preconceituosa que não material perceber isso. Bordar o churo nesse meu destaque, o bovino traria à tona tais comportamentos. Isso posto, você aborda no capítulo 3 do Sérgio Campanella, que eu agradeço. Caberia você fazer uma provocação na Maiti, como ela está ausente, eu faria o uso desse tempo para o Sérgio, porque o Sérgio está aqui ao lado, muito humildemente, fazendo essa obra colossal, como disse o Fabrício, que a minha provocação é colossal. A provocação do Sérgio, então, é, depois de mais que colossal, não sei o que diria, homérica. Você gostaria de fazer uso da palavra, Sérgio? Boa tarde, gente. Tudo bom? Muito prazer. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui, do Leódio Ricardo, porque todos aqui escrevem ou leem, e disse muito que o autor, o escritor escreve para ser lido. Sim, mas eu acho que é além disso. O escritor escreve para trocar informações, para contribuir, para ser atravessado pelo conhecimento do outro e sair dessa situação em um outro momento de uma maneira maior. E, assim, eu estou tendo muito prazer em conversar com vocês, em estar aqui, e como o Ricardo tinha dito a respeito de uma outra reunião parecida com essa, eu achei muito importante o que a Valéria colocou. Eu acho que ela foi bastante sintética em relação ao capítulo. Eu tinha dito a você, Ricardo, de alguns capítulos que eu considero mais seminais para entender esse meu trabalho, e eu acho que a Valéria foi bastante certeira e bastante concisa para falar sobre um capítulo que ele coube, entre outros que eu citei para você, para falar de algumas questões que eu acho que são importantes. E aí eu quero contar um pouquinho da minha história. Né? Eu sou psiquiatra, sou psicoterapeuta, e sempre eu fui movido dentro da minha profissão, dentro da minha vida, a procurar aquilo que era tido como consagrado de alguma maneira. E eu sempre questionava o consagrado, porque eu entendi que o consagrado, primeiro, que o olho do observador deforma a realidade. Segundo, que o consagrado não pode ser transformado em tópico, não pode ser alguma coisa que a gente simplesmente siga sem crítica, sem ordenamento. E aí eu fui, dentro da medicina, fui escolhendo a psiquiatria e, posteriormente, fiz a minha formação em psicoterapia. E conforme eu ia aprendendo, então, por exemplo, quando eu estava na residência em psiquiatria, falavam muito mal do Jung. Falavam que Jung tinha sido colaboracionista do nazismo, e uma série de coisas, e aquilo, como é natural em mim, eu comecei a falar, será que é tudo isso? Principalmente quando eu ouvi um consenso. Aí eu fui estudar, fui fazer uma formação em psicologia analítica, e observei que não tinha nada a ver com aquilo que era dito. E o Jung é uma pessoa que dialogou com Freud, teve suas dissensões,
mas como toda boa psicoterapia de base psicodinâmica, existem muito mais equivalências e eventuais complementaridades do que noções opostas. E assim eu fui fazendo. Eu percebi, por exemplo, uma das coisas que diziam era todo o construto teórico de Freud é ancorado na sexualidade. E eu via, e aí já estudando mas ninguém, né, enquanto eu fazia a formação, falava sobre sexualidade. E aí, de novo, eu fui à procura do desconhecido. E conforme eu fui lendo os textos do Jung, eu vi que ele falava com muita profundidade sobre sexualidade, no meu entendimento, com muito mais profundidade do próprio Freud, o que me levou a uma reflexão sobre o que eu vivia como profissional formado em pouco tempo, de 2, 3 anos de formado, em que, quando se tratava questões da saúde mental, em geral, e em sexualidade em particular, se tratava de uma maneira muito, que me parecia muito pequena. Eu cheguei em situações de maior insatisfação comparar que a forma como as pessoas tratavam a psiquiatria pouco se distinguia nos tempos modernos de uma medicina veterinária. Não se ouvia o que o paciente tinha a dizer, não se ouvia a sua simbologia, não se ouvia a sua história. E eu sempre entendi, e desde a minha formação, e hoje nós temos os códigos diagnósticos de psiquiatria, hoje o DSM-5 da Associação Psiquiátrica Americana e o CID-11 da Organização Mundial de Saúde, que tentam, na melhor das intenções e amparados por toda uma pesquisa científica que é cartesiana, definir diagnósticos. Eles são úteis, eles são importantes, mas o meu ponto é que eles sempre foram reduzidos. Eles pouco mais são, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você em seguida, do que somatória de sintomas por unidade de tempo. Então, por exemplo, uma pessoa diagnosticada em psiquiatria, estou falando de mainstream, tá, gente? Como tendo um episódio depressivo maior, se ela reunir 4 ou 5 sintomas de uma lista de 14 por um período de 15 dias consecutivos. Ela é diagnosticada como sendo deprimida e tratada farmacologicamente, predominantemente, de acordo com esse diagnóstico. Ora, o que isso fala a respeito daquela vida daquela pessoa? Absolutamente nada. Por outro lado, a responsabilidade do profissional de saúde mental é muito grande, de modo que isso não se preste a que um profissional fique fazendo as suas elucubrações e o seu entendimento quando o compromisso dele em psiquiatria e psicoterapia é ajudar aquela pessoa a desenvolver uma identidade, a desenvolver uma integração intrapsíquica, uma integração com as outras pessoas e desenvolver seus potenciais. Então, em função disso, eu resolvi escrever esse livro porque eu observava que o ginecologista que trabalhava com sexualidade, ele trabalhava pensando em genitalidade. O urologista que trabalhava com sexualidade pensava em genitalidade. O psiquiatra pensava em doenças mentais com sintomas sexuais, como, por exemplo, a própria depressão, que precisaria com a ausência de libido. Eu fui percebendo que a lide da sexualidade na área de saúde mental, incluindo psiquiatria, psicologia e outras áreas de saúde, era uma verdadeira torre de Babel, onde ninguém se entendia. E isso me fez, vai fazer 25 anos agora que eu escrevi esse livro, a dizer assim, eu preciso integrar esse conhecimento e preciso transmitir adiante, em primeiríssimo lugar, do meu paciente, do meu analisando e também como professor e como escritor. Então, eu vou ler um texto para vocês da orelha do livro, que é um pouco dessa motivação. Lembrando que ele foi escrito já há mais de 20 anos, e a propósito, há cerca de um ano e meio escrevi um novo livro, ele de uma maneira muito mais concisa, muito mais amparada, tendo como base a pandemia e tendo como base tentar nortear as pessoas que não têm formação em saúde mental, para que entendam quando tem uma necessidade de ajuda e possam procurar essa ajuda. Mas eu escrevo aqui, na orelha, procurando explicar a razão de ser do livro. O auxílio ao paciente, a procura por conhecimento e o trabalho pela formação motivam-me desde que, há pouco mais de 10 anos, isso já faz 15 anos, formei-me médico e iniciei minhas atividades como psiquiatra, clínico e psicoterapeuta. Ao longo dessa trajetória, concluí minha pós-graduação em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no mestrado,
versando sobre sexualidade e formei um psicoterapeuta de orientação indiana, além de concluir uma especialização focalizada nos transtornos de ansiedade naquela mesma universidade. E aqui acrescentando, depois eu fiz o meu doutorado e fiz o da publicação. Pessoal profissionalmente identificado com os aspectos emocionais das relações humanas, particularmente a constituição do indivíduo e seus sonhos, fui percebendo que, em última análise, esta era também a cultura manifestada nas angústias expressadas pelos pacientes, os quais, como eu, parecem encontrar sentido em suas vidas, ou movidos pelo afeto e integração com as pessoas, sem sentimentalismo de ocasião. Paralelamente, deparava-me na profissão com informações contraditórias, frequentemente paradoxais, configurando quebra-cabeças que me propus montar em benefício do meu próprio bem-estar, assim como de meus pacientes e alunos. Esse quebra-cabeças compreendia noções dispersas acerca de saúde e doença mental, aspectos diagnósticos, psicopatológicos e terapêuticos, aparentemente impossíveis de reunir em um todo harmônico, consistente e de aplicabilidade junto ao paciente, e que pudesse, sobretudo, ser generalizável de modo a ser transmitido aos estudantes e profissionais das áreas de afinidade. Desde um referencial generalizador, perguntava: por que existe tanta dissensão interna entre segmentos da medicina, da psiquiatria e da psicologia, se pacientes e profissionais são únicos? Por que alguns conceitos nessa área são tão frágeis? Podem ser aprimorados? Um entendimento fracionado do paciente não somará empecilhos à sua fragmentação interna, dificultando ainda mais seu já difícil e delicado tratamento? É possível compor um conhecimento integrando noções biológicas, psicológicas e sociais, que, além de ter utilidade prática, não recaem em condicionismos, lugares comuns e outras insuficiências semelhantes? Especificamente referente à sexualidade humana, as questões originadas daquelas foram se delineando. Como desenvolver conceitos mais pertinentes e úteis? É possível distinguir uma etiologia comum a todos os transtornos da sexualidade masculina? Seriam aplicáveis também às mulheres? Podemos distinguir mecanismos de transmissão e princípios de tratamentos comuns a todos? Esse livro percorre essas perguntas. Procura melhor situá-las e, tanto quanto possível, respondê-las. Confio que acrescente algum conhecimento acerca do tema e origine novos questionamentos. Foi elaborado com zelo, envolvimento, vagar e, acima de tudo, com muito prazer. Afinal, o sexo é sua principal e perene fonte e não merece tratamento diferente. Então, o que eu estou partilhando com vocês é isso, quer dizer, o prazer de estar aqui com vocês e vendo vocês produzindo, né, sendo no mundo, né, com aquilo que escrevem, com aquilo que fazem. E essa é a minha função, é a função para a qual eu me dediquei na minha vida e faço isso todos os dias ainda hoje. Quer dizer, eu entendo que a minha profissão, a minha especialidade é um artesanato. A pessoa traz seus conflitos, traz suas indefinições, traz suas angústias, e através de técnicas e de toda a bagagem que eu pudesse me imbuir e da sensibilidade, da empatia, mas tendo objetivos muito claros, eu ajudar aquela pessoa a identificar, trabalhar e superar os seus conflitos, a integrar essas funções psíquicas, como a Valéria descreveu no resumo de um desses capítulos, a desenvolver uma relação de solidão, mas não de estar solitário, quer dizer, estar em boa companhia quando consigo, e a diferença entre ser sozinho e estar solitário, o solitário está desacompanhado de si, a pessoa sozinha ela está bem acompanhada de si. Poder fazer as escolhas de quem são seus parceiros e parceiras compatíveis na vida, considerando que temos diversas funções na vida, temos uma profissão, temos um vínculo conjugal, temos a paternidade e a maternidade, somos filhos, e podemos desenvolver de acordo com o que seja verdadeiro para nós. Então, no meu entendimento, esse artesanato é aquilo que eu pratico, tanto escrevendo, como atendendo diariamente no consultório todos os dias, já faz 36 anos completos, como dando aulas em pós-graduação, que eu faço, eu dou módulos de cursos de psicoterapia de base psicanalítica, falando sobre sexualidade, falando sobre a própria psicologia analítica dentro das psicodinâmicas, e tenho seguido esse meu papel artesanalmente e sou muito grato por isso. E a minha ideia é essa, é ajudar. Eu sempre me pego pensando, quanto custa uma pessoa envelhecer sem viver a própria vida? Porque muitas vezes o que acontece? Uma criança quando nasce, ela não sabe de si. E a despeito de não saber de si, ela alberga projeções dos seus pais, dos seus parentes, da sociedade, da cultura, e dos conflitos e das
dificuldades e dos anseios projetados muitas vezes narcisicamente do que esses pais dessa sociedade queriam para si. E essa criança vai crescendo. Conforme essa criança vai crescendo, há níveis diferentes de congruência e de incongruência entre o que ela pensa e sente sobre a vida e o que foi feito dela. E o que acontece muitas vezes na vida das pessoas? Elas envelhecem sem viver a própria vida. Ou, em relação à variante de duas situações, ou seguindo aquilo que foi orientado para ela sem questionar. O nome técnico disso, no mecanismo de defesa, chama-se identificação projetiva, situação na qual eu estou vivendo em função do que foi feito de mim. Ou ao contrário, quando eu tenho conflitos, eu passo a viver de maneira oposta àquilo que foi feito de mim. Então, um exemplo singelo das duas situações. A identificação projetiva. O indivíduo tem um pai que é empresário, o filho vai ser empresário, o filho queria ser pintor, ele queria ser escritor, mas para receber a aceitação do pai, ele vai querer ser empresário mesmo sem gostar de ser empresário. Isso é um exemplo de identificação projetiva. Exemplo de formação reativa. O pai teve um relacionamento com uma outra mulher que não casou com a mãe, que derivou uma separação, da família, e ele ouve muitas vezes da mãe, ou observa aquela fratura na vida dela, desse homem, e ele vai desenvolvendo a vida dele, sem que isso se dê conta, existe uma instância inconsciente, precisando ser o contrário do pai. Então, se o pai foi um bom vivan, se o pai foi um namorador, se o pai gosta de todo mundo, ele é um sujeito correto, certo, e assim, de maneira compensatória, sem atentar para que as coisas boas que ele possa ter dado daquele pai, ele possa incorporar para si. Então, eu procuro dizer que a psicoterapia, cuja etimologia quer dizer tratamento da alma, é um trabalho que se conta aos meses, muitas vezes aos anos, que visa responder uma única pergunta. Como assim? Você vai semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, num consultório para ter sessões para responder uma pergunta? Sim. Qual é essa pergunta? A pergunta é: o que eu quero fazer do que foi feito de mim? Eu falava isso muitos anos no consultório, anos depois eu fui ler e fui ver que essa é a posição do Sartre sobre a liberdade. Então, é muito interessante, né? Porque eu fiquei lisonjeado com isso, porque eu não tinha lido Sartre enquanto eu falava isso com os pacientes. Então, foram coisas que eu fui desenvolvendo, e esse livro, pra vocês terem uma ideia, eu curso de pós-graduação em algumas faculdades, e ainda em setembro eu uso esse livro como base para um curso de final de semana, com várias horas de aula teórica, com algumas horas de supervisão de psicoterapia. Trabalhei por 14 anos em supervisão de psicoterapia no Hospital das Clínicas na USP, fiz ali as minhas pós-graduações, e assim, quando eu comecei a trabalhar no meu consultório, eu terminava o dia, as pessoas falavam: nossa, deve ser cansativo. Eu, ao contrário, dizia assim, terminado o dia: nossa, mas eu estou pagando para fazer isso. Eu quero dizer, não sei se consegui transmitir, eu sou um apaixonado pela minha profissão, e é um apaixonamento que se renova, porque ela tem um objeto que é poder ver as pessoas se desenvolverem. Então, eu tenho paixão por isso e tento fazer as coisas da maneira mais ampla possível. Finalizando, muita coisa para falar, teria muita coisa para falar. Um pouco do que o Ricardo citou da capa do livro, ele perguntou se você fala sobre a capa. Sim. Essa capa, ali, ela foi uma ideia que eu tive com a ajuda das pessoas que acabaram desenhando essa capa, como se o processo psicoterapêutico e desenvolvimento da vida do indivíduo fosse o equivalente a um jogo de xadrez. O Ingmar Bergman, cineasta, ele falou num dos seus filmes, O Sétimo Selo, da disputa do indivíduo com a morte, né? O casal disputando, sabendo como é que vai lidar com a vida, que não seja com aquilo que a gente sabe, além dos impostos, que é a certeza que vamos morrer. Então, o fundo dessa capa é um tabuleiro de xadrez. E aqui, essa capa tem 3 esculturas do Rodin, e que coincidiam com um momento muito antigo da minha vida, que já vão lá mais de 30 anos, onde eu estava apaixonado, e apaixonado eu fui ver uma exposição do Rodin na Pinacoteca, e quando eu vi o beijo, eu fiquei muito impressionado, porque o beijo transmitia, conforme você olhar para essa diferença de escultura, por exemplo, com o quadro, cada situação olhada traduzia uma natureza da relação que um homem e uma mulher poderiam ter, e que eu objetivamente tinha vivido até então.
E aquilo me chamou muita atenção, e aquilo eu comecei a fazer comparações com aquilo que poderia acontecer, que costumava acontecer no consultório nas psicoterapias, de modo que a pessoa entra em psicoterapia, o nome dessa estrutura é a grande sombra. Ela tem a baixa autoestima, ela não sabe de si, ela não se conhece. Conforme ela vai entrando no jogo de xadrez da psicoterapia, com as suas técnicas, com a sua sensibilidade, com o exercício de troca de papéis, ela vai refletindo sobre a sua vida. E aqui temos a escultura do pensador. E seguindo nesse caminho, ele é tridimensional, e vejam aqui que essas estátuas, elas têm a sombra. Você precisa estar em contato com aquilo que você nega dentro de você, que é um conceito básico da psicologia analítica, que é o conceito de sombra, que é algo que a gente tem que ter contato para poder se desenvolver realmente com qualidade. E se vocês observarem, essa capa tem uma delicadeza. Na frente da estátua da grande sombra do pensador, tem uma película. O que quer dizer isso? A pessoa, num processo inconcluso da sua, como o Jung chama, individuação, ela não consegue se relacionar com o outro. Enquanto ela está imersa nas suas questões, ela só se diferencia aos outros em função de si. Então ela não consegue compor vínculos, ela não consegue crescer num relacionamento amoroso. E no momento que isso se integra, dentro da psicologia analítica, é a integração do arquétipo do ânimos na mulher e da ânima no homem, tantas outras coisas que valem no curso aqui, ele acaba se integrando, e aí é uma coincidência, o diferencial junguiano, o diferencial freudiano, de integrar os princípios masculino e feminino, coisa que todos os homens e mulheres precisam integrar, e a partir daí desenvolver esse livro. E a ideia desse livro é que ele foi tirado da prática, devolvendo a prática e sempre se transformando em relação a cada paciente que ela tem. Então, mil coisas para falar, mas acho que me estendi demais, é isso que eu queria apresentar, e agradecer profundamente essa possibilidade que eu, como nesse caso, como autor, eu tenho de ouvir pessoas que leram e que tiveram uma impressão sobre os meus escritos, e até hoje no Instagram eu faço escritos mais curtos, mas continuo escrevendo e continuo nessa voada enquanto Deus permite. Tá bom? Obrigado, gente. 5h33, o Sérgio disse que tinha um compromisso inadiável, tinha que pegar a estrada, então a gente libera. No Remo, eu falo assim para o Sérgio, né? Estamos de alta, ele falou, está todo mundo de alta. Então eu diria, Sérgio, você está de alta. Oh, obrigado. Para pegar a estrada, né? Olá, Maiati, boa tarde. Você quer fazer sua resenha? Seja bem-vinda. Isso, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Fernando. Antes de mais nada, julgo necessário dizer... desculpa, vou começar novamente. O texto chama Amarras. Antes de mais nada, julgo necessário dizer que impotência é um assunto extremamente delicado e complexo, pois envolve diversos aspectos de nossa psique. Não possuo conhecimento e nem os estudos do autor Sérgio Ricardo Campanella, mas a leitura de seu texto invoca em mim um contato com a psicoterapia freudiana. Alguns anos atrás, realizei com uma amiga, psicoterapeuta freudiana, um curso que abordava questões da educação sob o ponto de vista freudiano. Esse curso me possibilitou compreender mais dois polos, ou seriam dois extremos, que coexistem dentro de nós, o masculino e o feminino. Pude perceber que em nossa vida, nosso agir, nosso pensar, nosso sentir, nosso corpo, enfim, tudo que integra a nossa individualidade é fruto da coexistência desses dois elementos. Penso que deve existir um equilíbrio entre esses dois elementos, mas tal equilíbrio é extremamente individual, pessoal. Também a definição exata do que é masculino ou feminino passa por transformações, e nem sempre é tarefa fácil estabelecer o que deve ser um ou o outro. Compreendo que assimilamos o masculino e o feminino de dois modos, o que sentimos dentro de nós e o que é apresentado pela sociedade. Percebo que isso tem certa relação com as definições de impotente apresentadas por Campanella no capítulo 7, principalmente ao abordar função paterna e função materna. Aprendi com a psicoterapia freudiana que nossa mãe é a primeira mulher que amamos em nossa vida e que o nosso pai é o primeiro homem que amamos em nossa vida.
E seguiremos reproduzindo sempre esse padrão de amar, essa forma de amar, se não formos capazes de, ao longo da vida, analisarmos e ressignificarmos esse amar dentro de nós, preservando os elementos bons e corrigindo o que é necessário. Penso que todo esse amar influi em nossa sexualidade e em diversos aspectos de nossa vida. Campanella explica essas relações entre pais e filhos de maneira abrangente, trazendo detalhes sobre as análises de Freud e Piaget, entre outros. O autor traz à discussão um dos problemas que as relações entre pais e filhos podem trazer se não se desenvolvem de maneira adequada: a impotência. Campanella analisa a castração, as fobias, os tolimentos e as projeções incorporadas desde a mais tenra idade. Contudo, ele não coloca pai e mãe como algozes da situação, lembrando que os pais também podem trazer consigo dores e sofrimentos que podem projetar nos filhos. As análises de Campanella sobre os tipos de indivíduos influentes e sobre os prováveis tipos de relacionamentos que os pais desses indivíduos tiveram, levando-nos à observação e reflexão. Um aspecto digno de destaque é o que o autor aborda na análise desses relacionamentos: a presença das expectativas individuais e dos papéis sociais, de como esses elementos influem no relacionamento de um casal, em certos elementos de sua vida cotidiana e, consequentemente, em sua vida sexual. A obra de Campanella traz, acima de tudo, um grande desafio a quem a lê: a capacidade de se perceber em algum aspecto abordado a possibilidade de se identificar com alguma definição, de se localizar ou localizar sua família em algum parâmetro, e de buscar alguma mudança, a possibilidade de romper amarras ou, ao menos, possibilitar um olhar mais completo sobre relacionamentos familiares e seu reflexo na sexualidade de cada indivíduo. Parabéns ao Campanella pela obra. Muito boa, muito boa Muito, e muito bem. instigante. Ele está aqui ao meu lado. Maete, em A Sexualidade do Homem, seu capítulo 7, a página 109, que pauta a sua resenha de hoje, o Sérgio Campanella descreve que as denominações persona e sombra, referências junguianas, denotam o trajeto a ser percorrido por um conflito profundo e arcaico, desde o subconsciente. Isso favoreceria o desenvolvimento de suas potencialidades. Você tem sua poética, Maete, uma ferramenta que traz esses conflitos, conduzidos por um fio desencapado ao consciente coletivo. Ou seja, você veria em ambas obras, aqui em literatura comparada, essa dimensão no Ler o Vizinho, nessa sua longeva participação com seu livro Tempos, que assim eu percebo, desejo, quero toda a poesia que puder ter, reter em minhas fibras, e as lições de vida serão mais que cacos de vidro caídos no chão, sorvidas pela esponja pele, verterão verbetes da minha mão, sinônimos, complementos, casos especiais, todos usos. Então correrei cultivar a canção, ainda sem voz, Nós na Terra, Maete Ferraz, página 26 da sua obra Tempos. Obrigado, Maete. Muito bom. Parabéns. Bravo. Bom, sobre essa sua provocação, o que eu teria a dizer é o seguinte: desejo sempre, assim, primeiramente, ele está ligado ao corpo, não é? Mas aí o desejo está transportado para a poesia, não é? Como se o corpo também desejasse a poesia, não só a alma ou o espírito, mas também o corpo desejasse a poesia. Transcendendo, eu entendi. Basicamente isso. E agradeço a oportunidade de participar novamente aí dos nossos encontros, né? O Ler o Vizinho. É muito bom estarmos distantes e podemos nos encontrar de quando em vez, assim, né? Mesmo que seja de modo virtual. Tá? Muito bom.
Em A Sexualidade e o Homem, seu capítulo 7, a página 109, que pauta a sua resenha de hoje, Maiati, o Sérgio Campanella descreve que as denominações persona e sombra, referências junguianas, denotam o trajeto a ser percorrido por um conflito profundo e arcaico desde o subconsciente. Isto favoreceria o desenvolvimento de suas potencialidades. Você tem sua poética como ferramenta que traz esses conflitos, conduzidos por fio desencapado, ao consciente coletivo. Ou seja, você veria em ambas obras, aqui em literatura comparada, essa dimensão no Ler o Vizinho, nessa sua longeva participação com seu livro Tempos, a página 26, que eu percebo assim: desejo, quero toda a poesia que puder reter em minhas fibras, e as lições de vida serão mais que cacos de vidro caídos no chão, sorvidas pela esponja pele, verterão verbetes da minha mão, sinônimos, complementos, casos especiais, todos usos. Então, correrei cultivar a canção, ainda sem voz, nós na terra, sua, Maiati Ferraz, tal obra. Parabéns. Bravo por sua resenha e por sua obra também, e sua longeva participação. Um abraço. Obrigado. Então, o 38º Leiro presta-se desde hoje a preencher espaço com conteúdo autoral de obra e resenha, sim, mas avizinhados, autores, por localização geográfica. Isso é alertado aqui por influenciar os dizeres em sequência, desde live acontecido. A penúltima já foi um ensaio desafiador, dado o ineditismo do assunto faltado, a maioria de seus sentidos. A última será refeita em junho, a convite da Diretoria do Meio Ambiente da Estação da Cidadania. Em construção dentro de pegada virtual, constituindo-se projeto de planejamento para o futuro que rapidamente aproxima-se. Agora destina-se à leitura que impacta o seu sentimento de leitor desenhista pela quebra paradigmática exposta. Avizinha-se também para além de seus intramuros. A obra literária Sexualidade e o Homem, de Sérgio Campanella, é científica, o que exigiu um contraponto de literatura ficcional em paralelo. Na resenha que amenizasse tal voo alçado, então aproximado do chão. A percepção de tal performance, escrita proposta, nesse encontro audiovisual acontecido. Talvez gere pertencimento cruento, porém com esperançado acolhimento, que se dê em solitude de cada leitura individual, que assim melhore sua percepção da sexualidade, cada partista, diante dessa obra, onde avizinhados estamos. O próximo Leiro Vizinho, 39º, Vida nas Ruas, de Juliana Lafron, previsto para a Casa das Culturas, primeiro sábado de abril, às 16 horas. Bom final de semana, está aberto a cada um. Olha, quando você pegou o outro, eu falei, será que ele vai pegar de volta? Não, ele me trouxe mais um. Legal.